ficar mais claro ainda para vocês, eu vou também incluir aí no material já e vou agora ler com vocês a mensagem padrão que eu utilizo com os meus pacientes, que é a mensagem padrão de orientações pré-consulta. Nesse caso do paciente, assim que ele confirmou o horário e assim que nós realizamos a marcação da nossa primeira consulta, eu já encaminhei na hora as orientações pré-consulta. Assim, ele vai conhecer aquilo que ele vai vivenciar nesse nosso primeiro encontro. E aí a mensagem é a seguinte, que vocês têm aí no material de apoio para vocês. Algumas orientações sobre a consulta. Podem durar 1 hora ou mais. Isso é fundamental. O paciente ele precisa saber que ele deve reservar um horário especial para o atendimento. E quando eu falo que a minha consulta dura 1 hora ou mais, eu já deixo claro para ele que também, assim como ele deve reservar esse horário especial, eu vou reservar um horário especial para essa nossa primeira consulta, para esse nosso primeiro encontro. Isso, inclusive, gente, já mostra uma importância e uma diferenciação entre a primeira consulta e talvez os próximos atendimentos, até possibilitando que você possa cobrar um valor maior ou diferenciado para essa consulta. Afinal, ela provavelmente vai durar mais tempo, você vai utilizar instrumentos para avaliar, para diagnosticar, e isso vai demandar, né, um trabalho diferente. E é importante criar essa diferenciação. Depois dessa orientação inicial sobre a duração, eu falei o seguinte aqui na minha mensagem padrão. É realizada uma série de exames, olha os termos, hein, gente, de exames, que nós chamamos de funcionais. Funcionais, eu já estou criando uma familiarização para o paciente em relação aos termos e aquilo que o fisioterapeuta faz. Medida de pressão, dos batimentos cardíacos, enquanto o paciente fica sentado e também durante o exercício físico. Esses exercícios, eles podem ser atividades comuns, como sentar e levantar da cadeira, subir degraus, pedalar da bicicleta ou na esteira ergométrica. Então, eu mostro uma variedade de avaliações de exames. Nem sempre, quando eu falo podem, eu deixo claro para o paciente que nem sempre todos os pacientes vão fazer tudo, né? Provavelmente isso vai de acordo com cada caso. Além disso, é realizado exame para avaliar força nos músculos respiratórios e também força muscular geral. Os exames fundamentais, e aí eu justifico, eu explico a importância. Os exames funcionais, eles são fundamentais para o diagnóstico fisioterapêutico, outro termo de valorização, diagnóstico fisioterapêutico, que vai determinar o tratamento específico de cada paciente. Para realizar a primeira consulta, o paciente deve vir com roupa confortável de ginástica. Isso é fundamental, gente, porque dependendo como que o paciente está, você não vai conseguir avaliar da melhor forma. As suas medidas, a sua interpretação, ela vai ficar mascarada. Isso vai atrapalhar, vai ficar desconfortável. Você vai ter que ficar falando assim durante a consulta. Essa roupa não é a mais adequada. Outro dia a gente vai ter que olhar isso melhor. Não, o paciente ele tem que saber que é responsabilidade dele se apresentar adequadamente para a sua consulta. Caso ele não faça isso, não é porque você não informou, e sim porque ele escolheu, e isso pode comprometer o resultado do seu trabalho. Não vai ser culpa sua, e sim escolha dele. Fazer o uso dos remédios prescritos pelo médico, uma dúvida muito comum, gente. Na minha área, vocês vão identificar as necessidades específicas para a área de vocês. Então, tem paciente que acha que porque vai para a consulta, ele não pode ou não deve tomar os remédios. Pelo contrário, ele precisa sim estar com os remédios em uso, porque isso vai garantir a estabilidade clínica. Lembra na aula de farmaco que nós vimos que nós, como fisioterapeutas, nós precisamos saber
como que está o tratamento clínico do paciente e nós precisamos que esse tratamento esteja acontecendo de forma adequada. Levar broncodilatador, aqui no meu caso é bem específico, né? Ou outro remédio que você faça uso para situações emergenciais, porque se o paciente sentir mal, no caso dos pacientes com doenças cardiovasculares, eles têm orientações médicas para essas situações emergenciais. Então, se eu vou realizar exames funcionais, manobras fisiológicas que podem provocar esse tipo de situação emergencial, o meu paciente ele precisa ter em mãos a medicação que já foi prescrita pelo médico. Trazer a última receita de medicamentos. Isso a gente já discutiu, né, na aula de farmaco. Então, nós precisamos ler a receita, né? Nós precisamos ler a prescrição farmacológica, porque o paciente não vai lembrar do nome, isso vocês já sabem. Quem ainda não assistiu, volta na aula de farmaco, porque é importante isso para criar essa padronização de mensagens que vocês vão utilizar no dia a dia, tá? Solicitação de exames mais atuais, relacionados à área específica de vocês. Outra coisa, se eu vou fazer alguma manobra, se eu vou fazer algum teste funcional e existem atividades, alimento, alguma coisa que possa interferir na interpretação e nos resultados, o meu paciente precisa ser informado. Então, eu falo para eles evitarem exercício ou atividade vigorosa, que seja diferente do dia a dia deles, nas últimas 24 horas, aquelas que antecedem a minha consulta, e também informo que eles devem fazer uma refeição leve, até 1 hora antes. Principalmente, gente, por pacientes que às vezes são idosos, que têm diabetes, alterações metabólicas, eles, dependendo do horário, às vezes eles podem ficar muito tempo sem se alimentar, e isso pode interferir nos resultados do meu exame, no meu diagnóstico. Outro ponto que é fundamental vocês padronizarem, se colocar à disposição para esclarecer dúvidas. O paciente ele precisa se sentir com liberdade para esclarecer dúvidas com vocês, tá? Então, eu sempre finalizo isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. No meu caso, como eu não sou a única fisioterapeuta que atende lá no meu serviço de reabilitação funcional, qualquer mensagem nesse padrão que eu mando para os pacientes, eu faço questão de incluir o meu nome e o nome dos outros fisioterapeutas que trabalham comigo. Lembra, gente? Somos parceiros, nós temos uma equipe e se todo mundo é valorizado, o nosso serviço todo é valorizado. Eu vou fazer uma outra aula para vocês discutindo a respeito disso, desse posicionamento, dessa relação com colegas de trabalho, sobre ética e como que isso também ajuda a criar um trabalho diferenciado e valorizado.